E aí, Rê, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre inteligência artificial. Explicar um Isso pouquinho mesmo. para o pessoal o que é inteligência artificial. Você sabe o que é inteligência artificial? Mais ou menos, se você puder me explicar com mais detalhes, é bom. Então, no sentido geral, inteligência artificial é a capacidade de um computador, né, de fazer tarefas que são feitas hoje em dia por humanos de maneira igual ou melhor do que humanos. Obviamente, a gente tem um longo caminho a percorrer ainda e algumas a gente já está melhor, algumas a gente está pior, mas para a gente chegar a fazer um humano completo, né, com inteligência artificial, para substituir um humano, isso é um longo caminho ainda. Inteligência artificial é puramente software, né? Então, você pode aplicar esse software no seu smartphone, no seu computador, num robô, num aspirador de pó, numa usina nuclear, num avião, em qualquer tipo de objeto que tenha um chip de computador. Então, essa é um dos uma das grandes confusões que as pessoas fazem, né? Que eles imaginam inteligência artificial um robô inteligente, não necessariamente, né? Exemplos que eu dou, por exemplo, todo smartphone hoje tem um sistema de spam, né? Para te proteger contra e-mails indesejáveis, né? Como ele classifica quais e-mails são indesejáveis ou não, tipo rudimentar de inteligência artificial. Uhum. Quando você procura alguma coisa no Google, né, o Google tem uma série de algoritmos, né, ou programas de inteligência artificial para que você encontre o resultado mais adequado, baseado, por exemplo, em contexto, né? Se você procura, por exemplo, Game of Thrones, né, série de TV, ele vai te dar resultados relacionados à série de TV, não as palavras game ou throne, né? Ele já tenta contextualizar de acordo com o seu perfil. Isso, ele já até busca a minha própria histórico de buscas para tentar achar alguma coisa que tenha mais a ver comigo, com o que eu estou buscando. Não tem isso também? Exatamente. E inteligência artificial, ela sempre está lado a lado com o famoso Big Data, né, que a gente chama. É Uhum. exatamente essa quantidade de dados disponível que ela vai lá buscar e vai tentar ver padrões, né? Então, por exemplo, se você, das últimas 1000 buscas que você fez no Google, lá, 100 foram sobre Game of Thrones, né? Ele já vai entender pelos links que você clicou que você está atrás da série e não da palavra game ou Thrones, separadamente. Então, esses são exemplos cotidianos da inteligência artificial. Agora, o exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal saber o que é inteligência artificial é quando eles verem os carros autônomos nas ruas, né? Porque o carro autônomo nada mais é do que puro software utilizando sensores para poder dirigir sozinho, sem motorista. Todas as decisões são feitas por software. Existe um negócio que chama computer vision, né, o termo em inglês, que é basicamente a capacidade de enxergar imagens e classificar essas imagens, né? Então, o carro autônomo, por exemplo, ele sabe o que ele está vendo. Uhum. Isso é um tipo de inteligência artificial. Então, por exemplo, quando ele está andando na rua, ele identifica, isso aqui é um pedestre, isso aqui é um cone, isso aqui é um carro, isso aqui é um caminhão, isso aqui é uma faixa, isso aqui é uma árvore, né? E de acordo com essa computer vision, essa capacidade de enxergar, ele vai classificando aquilo em termos de perigos, né, A, B ou C para o ser humano, né? Por exemplo, se é uma criança, para o carro, se é uma árvore, desvia da árvore, e por aí vai. É uma série de regras. Inteligência artificial, basicamente, uma série de parâmetros, né, para você tomar decisões sem precisar da interferência de um humano. Aparentemente parece ser uma coisa só boa, né? Você ter um robô, uma inteligência artificial que vai fazer melhor que os humanos as atividades que os humanos estão fazendo. Mas a gente vê várias aí pessoas, líderes de tecnologia, como por exemplo o Elon Musk ou o Stephen Hawking, meio que com medo do desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial. Como é que você vê? Quais são os riscos da inteligência artificial para nós? Então, esse é um grande debate, né? Inclusive agora, uma coisa que está muito em voga aqui no Silicon Valley a ética da inteligência artificial. O que aconteceu é o seguinte, a inteligência artificial ficou dormente durante uns 30 anos, né? Praticamente sem muitos avanços. A gente teve que esperar o poder de computação, de processamento aumentar, né, para a gente conseguir fazer uma série de coisas, e novas tecnologias, novas cabeças entraram no ramo que mudaram o ramo no último ano. O que acontece é o seguinte, para coisas simples, né, como um assistente de voz, etc., a gente não precisa de temer a inteligência artificial, porque, em teoria, ela vai ajudar a nossa vida. A questão é, a partir do momento que essa inteligência artificial fica mais inteligente,
ela vai fazer determinadas tarefas, né? Tem um exemplo clássico, é o seguinte, eliminar spam, né? Como existe hoje. Se você fizer uma inteligência artificial perfeita na eliminação de spam, ou seja, ela não vai deixar exatamente nenhum e-mail indesejado chegar na sua caixa postal, que não é o que acontece hoje, ela pode tomar decisões para chegar a esse resultado de 100% de eficiência, que pode colocar em risco até a própria raça humana. Por exemplo, se um programa de spam tivesse acesso à internet, né, toda a internet, e na internet estão conectadas, por exemplo, instalações militares, estão conectadas usinas hidrelétricas, usinas nucleares e por aí vai. Em teoria, ela poderia chegar à conclusão, bom, a melhor forma de eliminar spam, né, e-mails indesejáveis, é eliminar os humanos. Né? E ela poderia, por exemplo, teoricamente, claro que isso está longe de acontecer, mas teoricamente lançar um ataque nuclear. Simplificar o trabalho dela, exatamente, eliminando os humanos. Exatamente, porque o objetivo dela programado é eliminar spam, eliminar e-mails indesejáveis. Então ela pode chegar a esse nível, se ela tiver acesso a mais recursos e, obviamente, se não for colocado nenhuma salvaguarda, ela não pode fazer isso, né? Na ficção científica, isso foi demonstrado muito na década de 50, quando o Asimov escreveu aquele livro I, Robot, que inspirou o filme. E ele colocou as 3 leis da robótica, né? Ele fala assim, o robô não pode, por exemplo, machucar um humano. O robô não pode se improve, né? Melhorar a sua própria capacidade. Um robô não pode danificar outro robô, por exemplo. Né? São leis. Então, o que está em estudo agora é exatamente com o avanço da capacidade de inteligência artificial, que a gente coloque limites, né? Coloque uma certa ética para que coisas como essa não venham a acontecer no futuro não tão longe. Achei engraçado que eu li um artigo essa semana sobre isso, e aí estavam falando que uma forma de impedir que a inteligência artificial, quer dizer, de ensinar para a inteligência artificial a nossa ética humana, era ler histórias para a inteligência artificial que mostrasse um pouco como é que os humanos reagem em determinadas situações para que a máquina pudesse aprender como é que é a nossa forma de pensar e aí agir de acordo, né? Achei interessante. Através de histórias, a literatura ensinando a inteligência artificial. Exato. A questão é que literatura, né? Você pode ler o Mein Kampf do Hitler. Aí já... Você pode ler o Manifesto Comunista, você pode ler neonazista. Então, esse problema da ética, que é um grande desafio hoje para os pesquisadores, é como dotar a inteligência artificial com o melhor do ser humano. Qual seria o modelo, né? Não o pior. Então, essa é uma decisão ainda humana. O que vai acontecer dentro de um certo tempo, eu prevejo que acho que em 2 décadas, no máximo, isso vai começar a acontecer, é o próprio computador, o próprio software, começar a ser tão inteligente que ele vai se autoprogramar. Né? E não vai precisar mais da gente programar. A gente vai entrar os parâmetros principais, né? Tipo assim, faça isso ou não faça isso, e ele vai começar a se autoprogramar e tendo acesso, por exemplo, à nuvem, a um poder de computação muito grande, e isso sim é a grande preocupação de todos. Quando isso acontecer, o que vai ser da gente, né? Então, quão bom vão ser essas salvaguardas para nos proteger. Mas eu acho que o ponto principal aqui dessa conversa é mostrar a curto prazo, por exemplo, o que vai acontecer em outras áreas, né, não relacionadas a por exemplo, em relação ao emprego, assim, quais são as profissões aí, os trabalhos que estão sendo feitos por humanos hoje que você acha que mais rapidamente vão ser substituídos por computador? Então, baseado em tudo que a gente falou, os trabalhos que são parametrizáveis, né, que são repetitivos, são os trabalhos que vão ser substituídos mais rápido, né? A gente vê isso acontecer, isso aconteceu de uma certa forma com robôs em fábricas de automóveis, por exemplo, né? A gente tem um parque de robôs gigante hoje em fábricas de automóveis, eles fazem um trabalho manual de colocar uma placa aqui, colocar uma chapa de aço ali, um parafuso aqui, outro a colar. Então, imagine assim, transportando isso para outras profissões, né? Vou pegar, por exemplo, direito, né? Que é sempre polêmico mexer nisso. Mas, por exemplo, a leitura de contrato, né? O que está escrito ali deveria valer como força da lei, mas existem fatores externos, existem, sei lá, propina, existe a ideologia do juiz ou do advogado, existe relações humanas, isso vai ser bom para mim, isso não vai ser bom, vou fazer isso, vou ganhar aquilo, etc. Quando a inteligência artificial chegar ao ponto de conseguir decidir se um contrato foi infringido ou não, ou escrever um contrato, a gente vai provavelmente eliminar os trabalhos de baixo nível no direito, né? As pessoas que fazem contrato,
No baixo nível no sentido de complexidade, né? Não de importância. A gente vai eliminar as pessoas que fazem né, a revisão de contrato, as pessoas que, vamos dizer assim, decidiram se o contrato foi feito ou não, inclusive alguns juízes, né, decisões que hoje são tomadas por júri, né, em que o júri tem uma opinião subjetiva, né, apresentam os fatos de um lado, de outro, e dependendo da qualidade do advogado, né, da capacidade de contar histórias, você pode influenciar o júri mesmo numa decisão negativa, né, ou não verdadeira para o mérito do caso. E quanto mais a gente tiver inteligência artificial entrando nessas áreas, em teoria, a gente vai ter muito menos injustiça, porque ela não vai ser impressionada, por exemplo, por questões emocionais, ou pela qualidade da argumentação do advogado, por aí vai. Então, o mesmo deve valer, então, para o jornalismo, né? Se você pegar, assim, apuração de notícia e escrever um texto, se você tirar dessa equação também a ideologia da pessoa que está escrevendo e o lado que ela está apoiando na hora que ela vai contar a notícia, você também pode fazer uma coisa assim. E, na verdade, olha só, hoje já existem softwares de inteligência artificial que escrevem artigos sem precisar do jornalista. Principalmente no que tange a reportes financeiros, né? Quando a empresa lança o balanço do trimestre, por exemplo, empresas negociadas em bolsa, ou esportes, que é muito assim, Neymar tocou para tal. Que você já sabe, só precisa preencher os espaços em branco com o momento e a pessoa que fez. Né? Existem várias startups, inclusive esse tipo de software adotado pela AFP, né? Pela Associated Press, pela Reuters, se não me engano, e no ano passado foram 500 milhões de artigos escritos por inteligência artificial sem necessidade de um operador humano, né? Dessa forma, parametrizável. Então, muita coisa que a gente já está lendo já é escrito por inteligência artificial, a gente não sabe, né? E se você ler no final de cada artigo, que é escrito por essa inteligência, você vê, esse artigo foi escrito... Você tem como saber que foi escrito por um robô, digamos assim. O robô, né, nesse caso, é um software, mas eles chamam de robô. Então, por exemplo, jornalismo, em algumas coisas, né, obviamente, coisas investigativas vão ser mais difíceis, né, de inteligência artificial substituir, como uma jurisprudência, uma decisão de um juiz, um caso complexo. Mais criativo, que exige... Isso vai demorar ainda, mas as coisas mais repetitivas, sem dúvida, vão ser substituídas. Por exemplo, o trabalho de identificar imagens, né, que hoje é feito muito por humanos. Se você coloca uma foto, por exemplo, de nu no Facebook, hoje existe uma inteligência artificial que identifica se aquilo é uma foto de alguém pelado, o que existe na foto, e em caso de dúvida ele manda para o humano decidir se é um nu artístico, né, que é subjetivo, ou se é um nu... Pornografia. O YouTube também tem essa mesma tecnologia. O YouTube tem, todas as empresas de tecnologia estão usando isso. Mas em breve, o operador humano que faz esse julgamento final, ele também vai deixar de existir, porque o nível de julgamento... Vai se aperfeiçoando, até porque conforme você já fez vários casos, a máquina vai aprendendo com o que o humano decidiu em cima de cada caso. Isso. Vão haver injustiças? Vão, obviamente, mas é uma questão de estatística, entendeu? Ela vai ser muito mais correta do que errada, quanto mais ela for utilizada, quanto mais ela aprender. Então, assim, obviamente, a gente vai tender a falar que não, que está errando, que o carro autônomo bateu. Vai acontecer alguns casos assim, obviamente, não vai ser perfeito no início, mas ele vai ser tipo 90, 95, 99%. Como os humanos também não são perfeitos, né? A mesma discussão que a gente teve outro dia, né? Não, exato. E aí entra na sua área, né? Na medicina. Na medicina, como você está falando, a gente também tem reconhecimento de imagem, né? Então, tanto na radiologia, que está reconhecendo ressonância magnética, raio-x, tomografias, então eu acredito que a máquina vai conseguir, em algum momento, também superar os humanos, porque ela vai ter muito mais dados para comparar esses padrões de imagem do que o nosso olho consegue, né? Até porque quando você começar a imputar dados clínicos também vai melhorar o que ela está colocando, e também na patologia, né? Que é, por exemplo, você olhar uma biópsia em microscópio também, mesma coisa, você está avaliando padrões de imagem que a máquina vai poder fazer isso melhor do que os humanos. Exato, e dados também, né? Além de dados também.
né, tipo de sangue, ou seja, nesse sangue, sei lá, tipo X, a gente não tem esse tipo de doença. Isso, você vai poder colocar todos os dados clínicos para ajudar o computador a tomar a decisão, e mais para frente ele mesmo vai conseguir capturar esses dados clínicos através de sensores que a gente vai usar, né, no dia a dia aí no nosso corpo. E aí, mais para frente, vai poder ajudar a tomar decisões clínicas também, né? Você chega no médico e ele, às vezes, vai saber a máquina vai ajudar o médico a fazer o diagnóstico a partir de todos esses dados que ela já vai ter de você para poder dizer qual a doença que você tem, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco assustadas com isso, porque primeiro é algo que elas desconhecem, né? A maioria de nós não sabe como funciona. O segundo, que sempre que há algo novo, que ameaça alguma coisa, as pessoas tendem a dizer não. Né? Foi assim com o carro, foi assim com o avião, foi assim com qualquer avanço, micro-ondas. Né? E é uma ferramenta, né? No fundo, os humanos, pelo menos eu acho que por bastante tempo, é que vão tomar a decisão final, né? Exato. Então, por exemplo, você não pode, se você ouve um batimento do coração com estetoscópio, você ouve e ele te dá uma informação errada, você não pode culpar o estetoscópio, né? A mesma coisa vai ser com a inteligência artificial. A palavra final vai ser aí do paciente com o médico decidindo, pelo menos eu acho que aí por bastante tempo. Então, mas o que está acontecendo é que nos últimos 5 anos, especificamente, houve um avanço exponencial nas capacidades, sabe? Tanto de software quanto de hardware, de inteligência artificial. E o que muita gente não percebeu ainda é que essas coisas que a gente está falando vão estar mais próximas do que a gente imagina, né? Mais uma vez, o exemplo, eu acho que clássico, que as pessoas vão acordar e vão falar, uau, isso jamais pensaria que isso fosse possível, é o carro autônomo, que vai estar aqui em 3 anos. Uhum. A gente já vê na rua, né? Já vê em teste, mas comercialmente em 3, 4 anos, né? Obviamente, se os reguladores aprovarem. E é um carro que toma todas as decisões sozinhos, inclusive decisões éticas, né? Se ele tiver, por exemplo, entre uma velhinha e uma criança, e ele tiver que passar por cima de ou seja, em quem que ele atropela. Isso vai estar embutido na inteligência artificial programada por humanos. E ele vai poder, inclusive, matar o motorista, quer dizer, o dono do carro, para preservar, sei lá, um grupo de pedestres que está passando na frente. São decisões que são éticas, por isso que eu acho que o assunto, ou seja, aqui no Silicon Valley todo mundo já chegou à conclusão que a inteligência artificial vai dominar uma série de áreas, ou seja, isso não é mais um problema a ser resolvido, é um problema que já está sendo resolvido, né? As questões agora são éticas, exatamente como essa, ou seja, no caso, por exemplo, da identificação de um tumor no cérebro numa ressonância magnética, se ela fizer errada, quem é o culpado, né? Uhum. Então, é uma coisa que vai ter que envolver legislação, vai ter que envolver ética, né? E vai ter que envolver muita discussão na sociedade para saber quem que é mais importante ou não. Num carro dirigido por um humano, a tendência é você preservar a sua vida, Sim. mesmo se você for atropelar um grupo de 50 crianças. Isso. Não é justo, em teoria. Mas é até o seu instinto, mesmo que você não vai tentar preservar a sua sobrevivência. Né? Mas e aí, como é que a gente vai decidir o que é mais importante? As pessoas vão querer comprar um carro que não coloca a vida delas em primeiro lugar? Não sei. Vamos ver. É complexo. Então, eu acho que para isso... ver se elas vão poder não comprar esse carro, né? Se elas vão poder continuar dirigindo se elas quiserem também. Porque, de repente, no futuro, você não vai poder dirigir, porque vai ser provado que você ter um computador dirigindo para você é muito mais seguro do que você dirigir sozinho. Muita gente acha que em 20 anos os humanos vão ser proibidos de dirigir carros nas cidades, pelo menos. É igual a gente não pode andar com cavalo na cidade, né, hoje em dia. Então, eu acho que o que está acontecendo é que muitos desses avanços as pessoas não estão vendo, né? Assim, quem está acompanhando esse mercado, como eu, como você que estamos aqui, a gente vê no dia a dia avanços. Né? Hoje a gente tem apps, por exemplo, que são muito bons para selecionar restaurante. Tem um app que eu uso que chama Luca, que você fala, eu quero comer um sushi mais ou menos barato, perto da minha casa, às 2 da tarde com 3 pessoas. Aí você fala isso com ele e ele vai e escolhe um restaurante baseado, né, em informações. Essa é a evolução do Yelp, então eu vou começar a usar isso daí. Tudo está acontecendo. Os assistentes, por exemplo, financeiros de bancos vão ser assim muito em breve. Ou seja, em vez de você falar com um humano, né, o que eu vou investir, onde é que eu coloco meu dinheiro, o que eu faço, você simplesmente vai falar por voz, com um app ou por texto, e esse app vai fazer o investimento para você com muito mais precisão estatística, né, no final das contas.
Então, o que é interessante é que isso está acontecendo já e as pessoas não estão percebendo que está mais próximo do que a gente imagina. E aí a grande questão é o que as pessoas que vão ser substituídas por essa, né, inteligência artificial em várias profissões, o que elas devem fazer, né? Essa é uma das questões também em voga. A solução é sempre mais educação, né? A solução é aprender, por exemplo, programação. A solução é fazer cursos ou estudar mais para entrar em computação, porque aí ela vai programar. Vai programar a máquina também. Tá. Ou também investir, sei lá, na parte humana, na criatividade, essas áreas que vai demorar mais para a máquina conseguir substituir. Né? É igual um motorista do Uber que eu conheci em São Paulo, ele falou assim, na década de 80 ele fazia diagramação de jornal na mão, né? Ela com papel, com navalha e tudo mais, não tinha computador. E aí chegou um negócio que chama PageMaker, né? Que é um software que fazia isso e popularizou a diagramação. Qualquer moleque de, sei lá, de 15, 20 anos que aprendesse, poderia substituir ele. E ele perdeu o emprego. E aí ele estava me contando que ele vê o Uber, os taxistas de hoje, como ele na década de 80. Ou seja, eles não estão vendo... Tentando se segurar. Exatamente. Mas, além disso, eu até falei com ele sobre carros autônomos, né? Ele, obviamente, não entendeu muito bem. Mas eu falei assim, nos próximos 10, 15 anos, né, você está protegido, mas daqui a 15 anos a tendência, se as pessoas quiserem se preparar, é começar a estudar mesmo computação, né? E não é tão difícil quanto se imagina e tem uma série de cursos free online, né? A grande diferença hoje é que mais e mais você precisa saber inglês para poder acessar esses cursos. Obviamente eles estão em outras línguas, mas primeiramente eles estão disponíveis em inglês. Então quem fala inglês tem uma vantagem sempre na frente, competitiva. Bom, mas é isso então. Então tá. Depois nós voltamos para falar de outros assuntos polêmicos. Até a próxima. Tá? Tchau. Tchau.